Vamos começar aqui mais uma live. Tô esperando o nosso convidado de hoje, tio Viço. O André, né? Eu vou chamar ele de André. Enquanto o André não chega, eu vou dar alguns informes, né? O Vício, ele é doutor em comunicação e linguagens pela Universidade de Tuiuti. Nossa! Tuiuti. Nunca mais vou conseguir falar isso, do Paraná. É graduado em licenciatura em artes visuais e especialista em história, arte e cultura, ambos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente ele está na área de arte e educação e realiza trabalhos nos campos de ilustração e de história em quadrinhos. Além de ser docente da Secretaria de Educação do Estadual do Mato Grosso, investigar adaptações de histórias e quadrinhos para o cinema. Então, estou esperando aqui o vírus entrar. Já entrou? Vou te chamar, querido. No mais, essa é a sexta live do projeto Arte e Educação para quem, né? Para quê e para quem. Eu estou fazendo as lives semanais aqui no Instagram e tô muito contente de já estar na sexta semana disso, enfim, né? E de ter convidados tão maravilhosos como eu tenho tido. Bom, vamos lá. Oi! Tudo bom? Tá me ouvindo? Tá, André? André, você me escuta? Tá sem som. Agora, agora, Agora tem som. problemas Tudo técnicos. bem? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu te chamo como? Como você preferir. Eu acho que no contexto, Virso é melhor porque a mídia que a gente tá é Virso, né? Tá bom. Mas fica a seu critério. Pois, Visso, eu vi seu Instagram, né, assim, tipo, passeando, às vezes eu fico procurando professores de artes, enfim, e aí eu vi seu Instagram e achei muito maravilhoso, eu vi inclusive pela postagem sobre amamentação. E aí eu acho que eu vi uma das minhas colegas compartilhando, enfim, e aí eu fui atrás e vi, meu Deus, é muito legal! Foi pela postagem da amamentação que você chegou na página? Foi. Eu lembro que foi especificamente um pedido de uma seguidora. E, assim, foi tipo um sucesso tremendo aquela postagem, assim, que daí muita gente chegou por causa dela, em especial, assim. Eu, às vezes, faço isso também. Eu tenho esse hábito de procurar outros professores, assim. Tem, tem um grupinho, né, de professores de arte que tem perfis no Instagram, assim, de vez em quando eu vou procurar para ver se eu acho mais gente para entrar em contato e tal. Sim. Nossa, porque para quem não tá sabendo, né, de que tá lá no teu feed, né, ainda, ela. Oi? Tá, assim, tá assim. Bom, é uma postagem que tu fez, né, que tem várias obras de arte com mulheres amamentando. E aí eu acho interessante porque tu usa uma linguagem bem humorista, assim. Aí, nossa, eu achei muito maravilhoso, porque além de ser arte educadora, né, eu sou mãe e eu amamento minha filha. E a gente passa por muitas coisas
de muito, muito preconceito ainda sobre essa questão da amamentação. E foi muito legal ver isso retratado na história da arte, assim. Muito, muito legal mesmo. Foi, porque foi assim, né? Como eu falei, Hum. foi uma seguidora que pediu. E ela pediu, na verdade, ela pediu assim: será que tinha como você fazer alguma coisa sobre arte e o mês E o quê? o mês da conscientização acerca da amamentação, né? E daí eu fiquei pensando em o que eu podia fazer. E daí eu me toquei que o mais óbvio era justamente procurar obras de arte que tratassem do tema da amamentação, Uhum. que são muitas, né? Assim, porque ao longo da história da arte como um todo, vários povos sempre perceberam a amamentação como um ato natural e algo que, inclusive, era digno de ser tema de esculturas e de pinturas e tal. E então eu fui simplesmente pegando todos eles e fiz aquela montagem bem simples assim e usei a linguagem que eu sempre uso, que é uma linguagem debochada, como de costume assim. É a linguagem padrão que eu uso na página, né? Uhum. E que é o que boa parte das pessoas entra na página para ver, né? Então, eu tenho esse jogo assim que eu falo que é muito importante para mim, de meio que enganar as pessoas, que Como assim? é meio que porque é muito, você é professora também, então você sabe como é difícil você atrair as pessoas para né, para aquele contexto que você quer trazer para elas, para ensinar alguma coisa. Isso é difícil em qualquer nível, numa sala de aula regular, numa conversa, né, com as pessoas, ou num ambiente virtual, né? Em qualquer lugar é difícil. Então, eu tento, né, a princípio, parecer o menos professoral possível. Né? Assim, então, o Tio Virso, ele não tem uma postura pedagógica padrão. Então, eu deixo as pessoas entrarem na página achando que é só uma página de memes, como qualquer outra. E, e, e daí, quando as pessoas vêm, elas estão aprendendo coisas. Né? E daí já é tarde demais, daí elas já gostaram da página e daí elas ficam. Mas é justamente uma coisa assim de eu puxar as pessoas às vezes pela comédia, às vezes não é necessariamente pela comédia, às vezes eu uso umas coisas assim que são mais chocantes mesmo, assim, algumas coisas que são um pouco mais fora da curva, assim, para deixar as pessoas mais surpresas ou chocadas e tal. E daí, né, que eu entro com o conteúdo. E assim, eu tenho seguido esse formato ultimamente, que eu trabalho com séries de memes, assim, com temas, né? Então, Uhum. é uma coisa assim de equilibrar uma linguagem, que é uma linguagem que eu imagino, penso ela para atingir o maior número possível de pessoas, enquanto ao mesmo tempo ainda ensinando um conteúdo, né? Então, que é um equilíbrio muito muito delicado, assim. Então, eu sempre falo que você entra na página do Tio Virso e o que tem ali em termos de conteúdo, né, é sério. O que não é sério é a abordagem, né, de apresentação, mas assim, a abordagem de pesquisa, assim, o Uhum. que eu procuro trazer para a página em termos de desde a seleção de imagens, você procura as melhores imagens possíveis, eu procuro me preocupo com o layout e tal, com a compreensão, trabalho com o contexto, sempre busco fornecer os dados completos das imagens, de onde eu tirei e tal. Sempre me preocupo em ser bem explicadinho,
Mas isso é a minha elaboração dos memes. A apresentação, ela é algo que todo mundo possa compreender, né? Que Uhum. todo mundo espero eu se sinta tocado por aquilo. E daí o que funciona, funciona, o que não funciona, não funciona, porque tem vezes que não funciona, tem, né, assim, é um constante laboratório, e tem vezes que algumas coisas fracassam, é, mas a gente vai aprendendo com essa experiência e vai fazendo coisas diferentes, né, assim, é sempre é muito bacana quando rola um feedback e quando as pessoas te dão um retorno e às vezes as pessoas são tímidas o suficiente para não falar isso nos comentários, né? Assim, mas daí vão no inbox para te dizer. E daí, às vezes, um aluno de ensino médio que está feliz porque entendeu alguma matéria que não conseguia entender, ou às vezes alguém que nunca gostou de estudar arte, e daí está feliz porque começou a se interessar por arte, ou às vezes algum professor de arte que estava desencantado com a carreira e de repente entrou ali e está se divertindo a beça, ou porque ocorreram comigo alguns casos assim, de artistas visuais que chegaram ali e de repente tiveram a princípio uma experiência de choque, né, assim, porque né, não sabiam como lidar com aquilo, mas daí vieram me elogiar por causa da coisa da democratização desses conteúdos, promotores culturais e tal. E, enfim, assim, de modo geral, eu consegui mobilizar uma galera, assim, e eles me dão um retorno que tem sido muito bacana. Tem sido, às vezes tem, assim, porque eu penso que a página, ela tem uma movimentação grande, levando em consideração que sou só eu trabalhando nela, né? Assim, porque é um serviço todo serviço de redação, de editoração, Sim. seleção de imagens, tudo é só eu que faço, né? Quando eu coloco ali História da Arte com o Tio Verso, é realmente isso, porque é só eu que faço toda essa parte de produção e de divulgação. Então, para uma página com, né, feita basicamente artesanalmente, assim, e com uma função primariamente educacional, né, 10.800 seguidores no Instagram é bastante gente. E é Sim. claro que nisso sempre aparecem umas pessoas que às vezes vêm xingar você, né? Porque, né, como eu disse, né, algumas pessoas não sabem como lidar com deboche e tal. Então tem de tudo, assim. Mas no geral as pessoas são super educadas e super positivas e super amáveis e é um prazer ter esse retorno direto delas. Nossa, tu começaste a página quando? Eu comecei a página em junho do ano passado. Foi mais ou menos aí. Então, pouco mais de um ano, né? Eu comecei a página ano passado, na época eu dava aula em uns 4 lugares diferentes e um desses lugares era um cursinho. Sim. E no cursinho, a maioria maciça dos alunos me chamava de tio Verso. O que acontece é que, bom, eu sou do Paraná. Né? Atualmente eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sou natural do Paraná. A maior parte da minha vida eu morei em Ponta Grossa. Por isso que eu tenho esse sotaque bem característico. E no Paraná, né, assim, se você se chama Wilson, é automático, né? Assim, as pessoas que convivem com você, elas vão te chamar de Wilson, assim, algo que é tipo de se esperar. Assim. E daí eu estava habituado com isso, mas em particular no cursinho era muito significativo, porque em cursinho o professor sempre cria uma persona, né? Assim, e acaba virando uma coisa bem teatral mesmo. E basicamente o que os alunos pediam era, né, será que não tem como você ter uma presença nas mídias sociais, assim, tipo, que seja uma, né, não digo um canal no YouTube, porque é algo que também seria muito dispendioso e tal, mas alguma
forma, talvez, de você esclarecer dúvidas e tal. E daí eu comecei a pensar bastante nisso e tinha uma série de outras coisas também que estavam me inquietando naquela época, né? E daí eu entrei nessa, eu pensei, ok, eu vou tentar fazer alguma coisa. Daí eu peguei a persona do cursinho e adaptei, né, a linguagem, e fui adaptando, nunca parei de adaptar a linguagem. Até agora, na verdade, eu estou sempre tentando encontrar ela. Uhum. O Tio Verso tá sempre em mutação, assim, processo de mutação, em processo de evolução. É, eu sempre hesitei muito, inclusive, aliás, que agora que eu estou fazendo mais lives e tal, e agora que a foto do perfil, né, o thumbnail, tem a minha cara, porque não tinha, pela maior parte da história do Tio Verso não teve, porque eu queria ter uma persona que não fosse identificável, assim, humanamente, né? Se eu queria que fosse só isso, que o Tio Verso fosse um conceito. Mas eu comecei a participar de mais lives e tal, e daí eu comecei a fazer o podcast, que daí tem a minha voz, e daí as pessoas começaram a querer me conhecer, né? E daí eu arrisquei, assim, porque no começo eu queria que fosse o conteúdo, então eu tinha muito medo de eu me tornar o foco da coisa, não era isso que eu queria, né? E às vezes eu me torno meio o foco da coisa, e daí eu tenho que gerenciar um pouco isso, né? Mas é mais de um ano agora, já que eu tô trabalhando com uma página, e tem sido maravilhoso, assim, tem sido uma série de lições importantes para mim, no sentido de tanto tudo que eu pesquiso para poder satisfazer os pedidos das pessoas e que eu aprendo e se torna parte da minha prateleira de conhecimento, quanto assim de humildade humana, assim, de olhar para todas as pessoas que me seguem, pessoas extremamente diferentes, assim, né? Tem desde professores aposentados, assim, pessoas que nunca tiveram nenhum contato com arte, assim, e toda uma série de histórias que as pessoas trazem para você, que é algo que é muito comovente, assim, falando em termos humanos mesmo, e que mexe comigo bastante. E que saber que eu consigo atingir todas essas pessoas, saber que eu consegui tocar alguma coisa profunda ali, é, é algo que me emociona, assim. E daí, às vezes eu perco um pouco a mão com isso, porque eu sou muito emotivo, né? E eu, né, na última, eu dou um curso, né, assim, que eventualmente o Tio Verso ficou conhecido o bastante para que recentemente eu tenha começado a ministrar um curso com o pessoal da F508 Lisboa, que eu estou dando um salve agora para Raquel Pelicano e para Humberto, para Uhum. Tabata, que me deram a honra assim, de trabalhar com eles. E daí, na aula passada, eu me emocionei na frente dos alunos, chorei na frente dos alunos, que é algo que é o tipo de coisa que eu faço, né? E o tempo todo ocorre de eu ficar mexido assim com esse retorno que as pessoas dão. É muito gratificante e muito construtivo. Assim, eu aprendo muito É com um isso. curso de quê? De história da Oi? arte mesmo? É um curso de história da arte? O curso é de História da Arte mesmo. Então, o curso ele se chama é, História da Arte em 7 lições com o Tio Verso. São 7 aulas, 7 encontros. No momento, nós estamos caminhando para a lição 5 de 7. E a proposta é trabalhar com tópicos gerais de história da arte, só que com a minha linguagem, né? E daí foi assim um, um sucesso além de qualquer expectativa que a gente tinha, né? Assim,
eu não sei. O pessoal da F508, né, especialmente a Raquel, um beijo para você, Raquel. A Raquel tinha certeza que ia bombar, assim, que ia ser um sucesso estrondoso. Eu achava que, tipo, 50 pessoas iam se inscrever. Né? E eu achava que isso era, tipo, o auge de gente que ia se interessar. E daí, teve 220 inscritos no curso. Assim, e eu fiquei muito, muito, muito chocado com isso. E, e daí foi um momento de grande reconhecimento para mim. E o tempo todo, daí agora, né, as pessoas que estão conhecendo a página agora, e tem gente entrando todo dia, né? Elas me perguntam o tempo todo quando que vai ter uma segunda edição, porque eu quero fazer também, ou quando vai ter um outro curso e tal. E eu com certeza quero continuar oferecendo, né, esses cursos, assim, porque é uma oportunidade muito importante agora que a gente vive no EAD, né? Você está nesse contato com pessoas que querem assimilar aquele conteúdo. É muito, muito legal. Então, é um curso de História da Arte em 7 tópicos, assim, que eu trabalho com o máximo possível de coisa. É bem a minha cara, porque eu trabalho com um monte de coisa diferente. Assim, e daí do meu jeito, né? Do jeito do Tio Verso, assim, aquela abordagem que é para ser engraçadona, é para mexer com as pessoas, é para ser, assim, ligeiramente ofensiva às vezes, assim, porque a ideia é sempre mexer com as pessoas, e daí muita arte foi feita para quebrar paradigmas e para deixar as pessoas chocadas, e o tempo todo eu lido com essas obras, né? E daí às vezes eu faço esse uso assim da própria linguagem do artista para tornar aquilo mais uma vivência mais rica, mais fácil de entender pro público. E é sempre um desafio. Você sabe, você é educadora, então tem certas coisas assim que você olha a princípio e você não faz ideia de como que você vai apresentar para as pessoas aquilo, porque é algo que para a maioria das pessoas é simplesmente muito, né? Você olha especialmente para a arte contemporânea ou então para a arte antiga, que tem alguns tópicos e assuntos que não são muito convencionais. Nossa, as pessoas ficam muito chocadas se você apresentar aquilo no Sim. cru, né? E daí, às vezes, eu preciso meio que começar com uma porrada, assim, para todo mundo ficar atento, né? E para todo mundo começar a olhar. E às vezes é meio ofensivo, mas daí, depois do segundo e do terceiro meme e tal, aí as pessoas vão entrando e se acalmando e entendendo melhor aquilo. Aí tem uma série de coisas que as pessoas chegam e falam: olha, eu gosto de arte, mas eu nunca gostei desse negócio aqui. Do jeito que você explicou, foi a primeira vez que eu entendi. Então, isso para mim é um elogio máximo, assim. Sim. Nossa, eu não sei a tua impressão, assim, na verdade, eu sempre dei aula em escola, em universidade, enfim. E aí, meio que ou a pessoa estava lá obrigada a me ouvir, né? Ou ela escolheu essa profissão também. E aí eu fiquei meio assim, pensando, tipo, mas será que vale a pena? Porque eu criei um canal e entrei mais no Instagram a partir da pandemia, sabe? E aí eu fico pensando que será que tinha alguém que queria ouvir sobre arte? E aí, e principalmente sobre arte e educação, que é no meu caso, né? E eu não sei se essa dúvida passou assim pela tua cabeça, como é que tu lidou com isso, enfim. O tempo todo. É, até hoje, assim, tem momentos em que eu paro e penso, mas será que está servindo para alguma coisa mesmo isso que eu estou fazendo? E eu não consigo perder isso, tá? Se eu sou, às vezes, uma pessoa meio pessimista. Isso é típico do paranaense. O paranaense é meio pessimista, assim, é muito frio. E
às vezes eu penso, será que está servindo para alguma coisa isso que eu estou fazendo? E daí eu já penso, já desanimo e penso em, não, vou parar de fazer isso, ou então vou pelo menos diminuir o ritmo. Mas aí começam a vir mais respostas das pessoas. E como tem gente nova agora, né, aparecendo todo dia, então eu tenho recebido essas mensagens do tipo, nossa, descobri hoje o teu trabalho, tô viciado, né? Parabéns e obrigado e tal. E a melhor coisa do mundo para mim é quando eu abro o analítico ali das curtidas e daí você vê a mesma carinha, porque é tipo a pessoa que é nova na página, que ela tipo, chegou a... Faz a maratona, né? Mas ela tá maratonando o conteúdo. É uma coisa assim que me deixa muito, muito encantado. E eu pensava assim no começo, ok, era especificamente para os meus alunos físicos, era para os meus alunos presenciais, era para ser um apoio para eles, principalmente. Né? E também para eu fazer algumas piadas internas com os meus amigos que são professores também, ou que são artistas plásticos, ou que trabalham na área de alguma forma. Só que aí começou a me atingir que o conteúdo tinha potencial para atingir mais pessoas. E foi inclusive aí que eu comecei a buscar novas alternativas em termos de linguagem mesmo, assim, para tentar atingir mais pessoas e tudo mais. Mas como eu te disse, o tempo todo eu tinha esses questionamentos, assim, ao longo do ano passado. Será que alguém está interessado mesmo em falar de arte, falar especificamente em história da arte? Será que tem isso? E daí eu, né, dava aquela especulada, eu via as páginas das outras pessoas, entrei em muita página de professor, muita página, não só de professores, né? Hum, Mas eu sigo muito página de é, laboratórios que trabalham com laboratórios de pesquisa de universidades que trabalham com pesquisa linguística, artística, arqueológica. E daí eu ia nesses lugares, antigamente, né, como uma base de pesquisa para mim. Eu ia nesses lugares para aprender coisas. Assim, tem uma série sim. de perfis que eu sigo, porque são lugares onde eu aprendo coisas, né? Tenho o pessoal da Subalternos, que escreve sobre antiguidade clássica, entendeu? Que eu sigo e que eu aprendo coisas. Tem o site do MASP, tem uma série de museus que eu sigo. E daí é muito legal que hoje em dia algumas dessas pessoas estão me seguindo de volta, né? E que daí chegou num ponto em que eu fui convidado já para, né, fiz uma fala para o curso de dança da Universidade Federal de Pelotas recentemente. Daí eu estava participando do congresso da Socine, né, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, e daí movimentei uma galera para ir lá assistir, né, assim, para ver, conferir o evento e tal. Vou falar novamente na UFPEL daqui a alguns tempos, assim. Estou fazendo o curso, então é algo que eu nunca esperava. Eu até tinha nos meus sonhos mais loucos a expectativa de que um dia o tio fizesse sucesso. Mas nunca na minha cabeça eu imaginava que o tio seria levado a sério. Assim, eu tinha assim a ideia de, ok, pode ser que eu esteja realmente fazendo algo que as pessoas curtem, que as pessoas gostam, que as pessoas veem porque elas acham que é divertido. Mas nunca eu imaginei que as pessoas me levariam a sério. Porque eu tenho a compreensão de que a linguagem é uma linguagem humorística e é uma outra abordagem. E a persona do tio é uma persona que não desperta muito respeito quando você olha para si. Então eu pensava, ok, talvez eu faça sucesso, mas eu não acho que eu vou ser visto como um parâmetro didático. E daí, de Nossa. repente, daí as pessoas começaram a aparecer e realmente olhar para mim como referência.
É a coisa mais estranha do mundo para mim, e aconteceu muitas vezes nas últimas semanas, que a pessoa mandava alguma coisa para mim no inbox, assim, do tipo, comecei a seguir tua página agora, muito legal o trabalho e tal. E daí eu sempre respondo, né? Agradeço e tal. E as pessoas ficam chocadas que eu respondi. E mais ainda que fui eu mesmo que respondi, que não tem, tipo, sei lá, um estagiário respondendo assim. E daí isso é muito chocante para mim em retorno, porque eu nunca imaginei que eu seria visto como uma subcelebridade de história da arte, né? Assim, e, é, e é justamente isso que aconteceu, de algum modo, e é uma interação muito legal com as pessoas. É, Uhum. é um negócio fantástico, assim. E no final das contas a gente tem a resposta, né? Muita gente se interessa, assim, mas muita gente precisa que você chegue nelas de um jeito específico para que se interesse. E eu tenho fé que essas pessoas que se interessam pela via da minha página, um dia vão começar a, a seguir as páginas dos museus e as páginas das universidades, dos cursos, e Uhum. se aprofundar. Né? Assim, como eu te disse, a minha ideia é meio que enganar as pessoas. Eu quero seduzir elas com a minha linguagem e daí chegar numa altura que elas gostem tanto de arte que elas não consigam mais parar. Esse é o plano, pelo menos. Eu tô bem nesse plano também. Então, tipo, às vezes eu brinco com os meus amigos, assim, que eu vejo um cartaz bem feinho, uma coisa assim, meio mal feita e tal. Aí eu digo assim, sabe o nome disso? Falta de arte e educação na idade escolar. Aí eu digo, é por isso que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo, gente, porque a gente precisa colocar isso pra fora. A gente precisa ouvir isso. Eu tinha um colega de faculdade que ele dizia assim, é, bem maldosamente, assim, ele falava, ele diz, o mundo é um pouco pior desde que as pessoas descobriram o Corel. Né? Assim, ele falava assim, desde que as pessoas descobriram o Corel, todo mundo acha que é designer e artista visual. E daí a gente olha assim, a gente vê cada coisa horrível, assim, cartaz publicitário e tal. E, e é engraçado isso, assim, porque realmente faz falta assim, uma educação visual para as pessoas. Faz falta, assim, as pessoas terem. Porque no Brasil, eu percebo isso, a gente não tem necessariamente uma relação ruim com as artes no geral. Eu acho que para o brasileiro existe, por exemplo, uma relação com a música e com a dança que é quase que instintiva, né? Assim, e é difícil uma pessoa que não tenha uma noção muito evidente para si da importância da arte musical. Mas Uhum. quando são artes visuais, muda completamente de figura, porque assim não existe uma naturalidade com, com artes visuais e as pessoas não têm a mesma sensibilidade, a mesma preocupação. E a gente precisa fazer com que elas se importem. Né? E como professor, é sempre essa luta do dia a dia, fazer com que as pessoas se importem. Porque daí quando as pessoas se importam, as pessoas aprendem e as pessoas perpetuam aquilo. E é o que eu mais quero. Né? E é bem isso, né? Assim, engajamento. Porque assim, o que a gente fala sobre obter engajamento nas redes sociais, mas todo professor essencialmente busca obter engajamento, né? Se ele está na Sim. sala de aula física, ele está buscando obter engajamento dos alunos. E é exatamente isso, assim, e é com uma expectativa de criar um mundo, né, de criar uma atmosfera na qual as pessoas pensem mais artisticamente. As pessoas tenham isso como algo natural e tenham isso como algo a ser desejado. Assim, daí é muito, muito legal como isso vai ocorrendo. Ele se apresenta artistas que as pessoas não conheciam, se apresenta estéticas que as pessoas não entendiam, né? Assim, daí tem
tem pessoas assim que me seguem que de repente chegaram e disseram para mim, olha, eu vou começar a fazer alguma coisa artística agora, porque eu nunca achei que eu poderia fazer. E daí eu vou começar, não sei, bordado ou lettering, alguma coisa assim. E é muito legal isso, porque você vê que as pessoas estão desenvolvendo uma consciência estética, que é muito bacana. Eu fiz uma. Tu falasse, teve alguém que comentou, vamos voltar. Teve alguém que comentou lá no começo sobre o funk, né? A página dos funkeiros cults. Eu não sei se tu já Ah, viu. conheço, é maravilhoso. É bem legal. E aí eu lembro que teve uma live que eu fiz na Quanta, que é uma escola que eu faço curso de ilustração aqui em São Paulo. E aí teve uma pessoa que ficou muito revoltada assim comigo porque ela não tava, ela achou ruim que eu considerasse falar de funk como se fosse falar de arte, entende? E aí eu meio que rebati naquela hora, você falou dos haters também, e eu acho legal os haters, assim, eu gosto porque gera conteúdo, entende? E aí eu fico e eu fico pensando, assim, como é que a gente ainda tem uma visão muito preconceituosa, né, com relação à arte em geral, né? No caso do funk, pega muito a dança e a música. Mas, assim, tipo, muitas vezes eu ouvia as pessoas dizendo, chegavam no museu, quando eu trabalhava no museu, e elas diziam, nossa, mas isso aí até eu faço. E a minha resposta era quase sempre, mas faça. Faça então. E aí eu queria saber um pouco também de como é que tu lida com isso. É bem isso, assim. Sobre né, uma notinha sobre a coisa do funk, tem a página dos Funkeiros Cults, né, que eu assim, amo a página dos Funkeiros Cults no Instagram, e tem também Maravilhoso. o perfil do Thiagson, que é um educador musical que trabalha com a conscientização com as pessoas a respeito da complexidade antropológica do funk, como que ele é um movimento importante para a gente entender a história da música no Brasil. Então, assim, que inclusive foi uma seguidora, a Júlia, salve para a Júlia, que me recomendou e disse, olha, eu acho que o seu trabalho e o trabalho que esse cara aqui fazem é essencial. Esse É cara era o Thiago. maravilhoso. E daí, eu fui e vi exatamente isso, assim. E é importante a gente trabalhar com os temas que geram preconceito e mostrar daí para as pessoas como é uma coisa de preconceito, né? Assim, então, quando você vê essa relação de distanciamento que as pessoas têm com a, com a arte contemporânea em especial, né? É uma coisa de eu acho que é um problema que é culpa um pouco do modo como nós estruturamos o sistema das artes visuais, assim, né? Porque a gente criou esse modelo no qual quem deveria estar preocupado em educar o público não está. Né? Se a gente criou esse modelo em que basicamente o único profissional que sozinho tem a função de deixar o público mais ciente das artes visuais é o educador de base. É tipo o único profissional que deve ter essa preocupação no Brasil hoje em dia. É quem está trabalhando na escola ou é quem trabalha com educação museal, né, e que daí tem contato direto com as crianças e jovens e tal. E assim, é, as revistas especializadas da área não se preocupam em ter uma linguagem mais acessível, os canais que produzem programas sobre a área não têm uma preocupação em deixar a coisa mais acessível. Os curadores não têm uma preocupação em explicar melhor as exposições, em deixar elas melhor contextualizadas e familiarizar o público. Muitos artistas não têm a paciência de lidar com um público que não necessariamente vai entender tudo ou aceitar tudo de primeira, e daí fica tudo nas nossas costas. Isso é um problema, às vezes. E é algo que para mim, né, a resolução é só aumentar o conhecimento, né, assim, difundir. Então eu pego esses temas super controversos
E assim, esse ano foi uma dádiva nesse sentido, né? Porque teve, eu não sei se você lembra, porque agora parece que janeiro foi tanto tempo atrás, né? Mas eu não sei, que o ano já começou com a banana grudada na parede com a silver tape. Assim, cara, esse negócio, assim, ele caiu no meu colo que nem uma pepita de ouro, assim. Tipo, eu, eu fiz um post sobre isso. Não, eu fiz, tipo, 2 posts sobre isso, que até hoje as pessoas compartilham, né? E, e às vezes, assim, são bem essas coisas. Teve esse caso. Teve um caso que aquele museu, né, que fez uma restauração de um tríptico dos irmãos Van Eyck, que tem uma figura que é um Cordeiro de Deus, né, que é um cordeirinho que representa Jesus Cristo. E daí os restauradores, eles descobriram que a cara que tinha a pintura era uma cara de restaurações diversas já. E daí eles decidiram retirar as camadas e restaurar a pintura tal como era a pintura do Van Eyck. E é um Sim. carneiro muito, muito feio. Assim, e daí ninguém gostou, né? E eles falaram, não, é como o Van Eyck pintou, é o carneiro que ele fez primeiro. Depois pintaram em cima e estava mais bonitinho, mas não era a pintura como era original. E daí, claro, dá margem para uma série de discussões, assim, né? O que vale mais, se é a pintura como ela foi feita por primeiro, ou se as contribuições que vieram depois. Mas o que importava para mim naquele momento é que todo mundo olhava para o carneiro e ficava assustado, porque é muito feio. E eu falei sobre aquilo, né? Assim, nos últimos anos teve toda a coisa de que vários pesquisadores estão se ocupando de informar as pessoas sobre como as estátuas gregas não eram branquinhas, porque elas eram todas pintadas e com umas cores super vibrantes e vistosas, né? Tanto é que eu acabei, inclusive, pegando um desses exemplos, né? Que é o Leão de Lautrec. O Leão de Lautrec, ele é um leão que era uma decoração pública, assim, uma bruta de uma estátua de mármore do leão, deitadinho. E daí os restauradores fizeram uma versão reconstituída em gesso dele e pintaram com as cores que eles encontraram nas partículas, na superfície da escultura, né, fazendo exame de raio-x. E, assim, ele é tipo amarelo, laranja, assim, e ele tem uma juba azul, sabe? E os bigodinhos todos pintados, assim, e uns olhos super, super estanhados, assim. E daí eu olhei aquele leão e eu sabia na hora que aquele leão tinha que ser meu mascote, entendeu? E daí, e daí, e daí eu ficava pensando assim, né? Porque eu tenho muitos amigos que se tornou muito comum na internet nos últimos anos, né? Você tem conteúdo chocante, daí você coloca em cima alerta de gatilho. E daí tem um amigo meu que sempre falava assim, eu não gostei de tal coisa que você me mandou porque me deu gatinho. E daí eu decidi, coloquei ali em cima do leão, alerta de gatinho, 2 pontos, e daí um miado, né? E daí eu coloquei meow, né? Assim, que daí era especificamente para fazer sentido com a cara do Leão de Lautrec, que é super simpaticona e meio boba, assim. E virou a piada mais repetida da página, assim, o tempo todo. Se tem alguma estátua, alguma pintura que aparece um gato, aparece ali, alerta de gatinho, meow. E imediatamente as pessoas, tipo, chovem nos comentários, fazendo meow, 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 meow. É uma coisa muito divertida. Muito divertida. E tudo isso vem de trabalhar com temas que não são temas muito fáceis de lidar. E de longe, né? O tema mais complicado de tratar é a arte contemporânea. E daí eu fico nessa, assim, né? Às vezes eu passo algumas semanas, assim, imaginando como chegar naquele tema, como chegar naquilo, como ter uma abordagem que coloque aquilo no nível do chão para as pessoas. E não é fácil, mas é sempre muito recompensador quando funciona. E daí quando você apresenta e de repente as pessoas entendem aquilo, né? Porque assim, tem tanta coisa na arte brasileira que é tão enriquecedora e tão interessante se você apresentar para o público, se você simplesmente mostrar para as pessoas, é, e não ficar satisfeito com aquelas 30 pessoas que vão numa exposição, né? E assim,
eu falo aqui, claro, de uma forma como alguém que veio de uma cidade de interior, de um estado de interior, né? Assim, porque é claro que em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou mesmo em Curitiba, você tem uma exposição lá que é uma exposição de relevo, tem, claro, uma fila que dobra a esquina para entrar lá dentro. Mas eu venho de uma realidade em que museu assim, se bate para ter algumas visitas por semana. Então, para mim, é uma coisa de mostrar tudo isso e de deixar as pessoas engajadas. E no Brasil, a Uhum. gente tem Lígia Clark, a gente tem Lígia Pape, a gente tem Cildo Meirelles, a gente tem Tunga, a gente tem Elliot Sica, a gente tem, né, tanta produção relevante de arte, em termos de arte contemporânea, da qual nós não falamos, e tem inclusive uma coisa assim que para mim foi, eu acho que também uma grande motivadora, é que a gente vive numa era, e assim, o pessoal que está estudando História da Arte nas universidades não se tocou disso ainda, que a grande arena dos pintores brasileiros hoje, dos escultores, artistas experimentais brasileiros, é o Instagram. Assim, você olha para o Sim. Instagram e tem inúmeros perfis de artistas que são dedicados a divulgar o trabalho deles. Então, tem artistas que eu vejo assim, que estão na crista da onda agora e que vão ser assim, futuramente lembrados como grandes representantes da arte contemporânea brasileira, né? Pessoas tipo a Camila Soato, tipo a Pamela Castro, que eu sempre faço questão de mencionar, né? Que são pessoas que usam o Instagram e são artistas contemporâneos, contemporaníssimos, né, que produzem vamos dizer, de 2010 para cá, 10 anos, assim, é uma baliza temporal super estreita, e que produzem pra caramba e coisas muito interessantes, que trazem um diálogo muito, muito importante e que a gente deveria mostrar para as pessoas, porque tem que ser conhecido. E para mim é isso, assim, Uhum. é tornar o material o mais conhecido possível. Sim. Tu trabalha com que faixa etária, Vice? Então, eu hoje em dia, e daí hoje em dia, né, eu trabalho com educação remota aqui no Mato Grosso, eu trabalho de sétimo ano até terceirão. Então, essa é a galerinha com a qual eu trabalho. É uma faixa etária bem estendida. Sim. Ah, Então a minha linguagem, o meu dia a dia é um exercício de linguagem, assim, ser o mais compreendido por mais gente possível. sim. Eu comecei trabalhando com educação infantil, sabe? E aí é interessante, assim, que eu gosto bastante de trabalhar com crianças até 12 anos, enfim. E eu me lembro de pegar os livros do primeiro aninho, né, que eles têm 6 anos, e aí eles começam com a arte pré-escrita, né, com a arte nas cavernas e tal. E eu dizia, mas gente, não faz o menor sentido isso. A criança não sabe nem contar a história que foi semana passada e que foi hoje, entende? E aí Uhum. eu trabalho muito com a minha filha sobre arte contemporânea, né? Ela tem 2 anos. E aí todo mundo fica, chove de pergunta, assim, mas tipo, mas ora, eu tenho 30 e eu não entendo arte contemporânea, ela entende. Eu digo, mas claro, foi feita agora, no tempo dela, né? Enfim, como é que tu vê isso? Assim, é que tem isso, né? Quando você trabalha com um público jovem, na verdade, as inteligências né, da garotada e tal, elas estão muito mais preparadas para receber essas coisas que a gente está trazendo. E você falou o que precisava ser falado. Assim. Você trabalhar história da arte de uma forma linear e rigorosamente cronológica com as crianças é suicídio pedagógico. Assim, você não vai conseguir obter, obter sucesso, assim, Por que porque que tem que ser linear, né? exato. E como você falou, assim, a criança ela tem uma ideia completamente diferente de tempo, né? Assim, e daí você lidar com milênios, assim, com uma criança é algo muito, muito difícil de se fazer e que não vai fazer sentido para ela. E se não faz sentido para ela, não vai aprender.
né? E é, para mim o mais fundamental é justamente lidar com a arte contemporânea, porque a arte contemporânea é o que estão vivendo, né? Agora é a arte da era deles. E como você também falou, os pais e daí os pais das crianças pequenas, né, eles têm a minha idade, né? Eu tenho 34 anos. É, Uhum. e esses pais, eles não entendem, porque eles não tiveram, ou eles tiveram uma, uma formação, né, na escola em arte que foi bastante precária, porque ela é bastante descontínua, né, no Brasil, assim, e como nós não temos ainda um consenso sobre o que a gente espera da disciplina, tem professores que têm ideias muito diferentes a respeito do que, o que a disciplina deveria suprir, né? Então, assim, o aluno ainda sai da escola com ideias muito difusas e às vezes até muito discordantes assim do que deveria ser uma aula de arte, né? E daí esses adultos eles chegam para nós assim com um conhecimento bastante precário. E daí é lógico que às vezes para as crianças faz muito mais sentido do que para eles, né? Eu falo assim que tem certas coisas em arte que é muito mais fácil de entender se você tem 16 anos ou menos. Assim, porque se você tem 16 anos ou menos, você olha justamente para o comediante, para a banana do Maurício Catalã, e você entende exatamente o que ele quis dizer. Né? Você entende exatamente qual foi a mensagem que ele queria transmitir. Só que para um adulto já não funciona tanto dessa forma, porque o adulto tem uma série porque ser adulto, infelizmente, na nossa cultura, assim, é algo que porque a gente não observa isso com tanta ênfase em outras culturas. Mas ser adulto, na nossa cultura judaico-cristã e europeia e tal, envolve abdicar muito do lúdico, né? Assim, e Sim. abdicar da imaginação, assim, da capacidade de pensar abstratamente. E se você pensa abstratamente depois dos 18 anos, assim, você já é cerceado porque as pessoas dizem que você não tá, né, que você não tem contato com a realidade, né? Você é o maluquinho, você é o distraído e tal. E isso é muito prejudicial para a arte, porque para entender e para apreciar a arte e valorizar a arte, você tem que estar integrado com ela. E para você estar integrado com ela, você tem que pensar criativamente. Não é só o artista que tem que ser criativo, o público tem que ser criativo também. Né? Assim, quando uma exposição não dá certo, é porque o público não era criativo o suficiente. Então, é algo que é muito mais fácil para criança do que para adulto. Né? Assim, às vezes a gente fica meio revoltado até. Né? Esse mesmo amigo meu que falava que o Corel estragou o mercado de arte, ultimamente, então ele falava assim, que ele já era professor na época que a gente estudava na faculdade. Assim, né? Eu entrei na universidade com 17, assim, então eu conversava com algumas pessoas que já tinham muita experiência, assim, e ele já era meio amargo com relação a isso. Ele dizia, o problema da escola são os pais. Ele dizia sempre isso, assim. Né? Assim, ele dizia, o processo educativo, quando não funciona, ele não funciona por causa dos pais. Que é uma forma bastante incisiva de se dizer, mas que não é isolada de verdade, assim, porque muitas vezes é o pai com o qual você está lidando, e eu trabalhei, né, tanto, isso, claro, uma das poucas questões, assim, que vai ser um drama comum, né? Porque você trabalhando numa escola pública e numa escola particular, você se depara com dramas muito diferentes, né? Você se depara com questões muito diversas, assim, em termos de o que aflige os alunos. Mas existe um drama comum que pais, tanto ricos quanto pobres, vão trazer para a tua mesa, que é meu filho quer ser artista, ou meu filho quer fazer
licenciatura em arte. E é especialmente problemático quando e eu já aconteceu isso comigo, né, que minha filha quer ser professora de arte e a culpa é sua, né? Né? E agora? Porque daí tem, né, aquele jovem de classe A e B que estava tudo certo para fazer arquitetura, porque claramente não tem aptidão para atividades produtivas mais óbvias, assim, tipo fazer farmácia ou agronomia, e daí os pais se conformaram que vai fazer arquitetura, ou talvez, né, alguma outra coisa mais, né, mais assim, mas que está dentro ainda do espectro das profissões respeitáveis. E daí, né, essa menina um dia simplesmente surta e fala, eu quero ser professora de arte. E daí, né, você chega para explicar, né, pro pai, assim, porque daí o jovem, ele é muito franco a respeito das paixões, né, que é algo, como eu falei, assim, é algo Meus pais lúdico, então você... chegavam com várias propostas de faculdades para mim, assim, do tipo, a gente pode pagar essa daqui. Olha, se você fizer o vestibular de novo. E aí sempre alguém chegava para mim e dizia, mas você faz artes? E o vestibular desse ano, você vai tentar? É, é. Não, tem essas perguntas. Eu me perguntava o tempo todo, mas era, o que você faz, né, É difícil explicar essa parte, né? Eu não, às vezes eu não consigo, eu resumo muito em ser artista. Aí a pessoa pergunta para mim, você pinta quadro? Aí eu, bom, digamos que eu faço as coisas um pouco diferentes. Não, e tudo isso, aí tá, a gente precisa muito mais, a gente precisa rebolar muito mais para explicar isso para adultos do que para jovens. Aham. Sim, Porque se você chega com uma resposta assim, de dizer para um aluno, criança ou adolescente, que você é performer, aquilo é super legal, entendeu? Para quem que aquilo não é simplesmente um modo de vida que faz sentido? É para o pai. E isso é algo que eu lidava o tempo todo. Né? Assim, agora não, porque eu não tenho mais esse contato próximo. E assim, arte é essa disciplina, você sabe muito bem, né? Essa disciplina, assim, que a relação que os alunos têm com ela é muito visceral. Assim, sim, só um minuto. A, ge- a gente, é só um minuto de verdade. A gente tem um minuto para cair, entendeu? Aí eu queria entendi. saber de você, porque eu poderia passar mais tempo conversando e tem muitos fãs aqui embaixo. Se você quer continuar a live, se você quer que eu encerre essa e continue. Podemos continuar. Podemos continuar? Vou Tá fechar certo. o. Pois eu vou encerrar e vou te chamar de novo, tá certo? Porque vai cair agora. Ok.